E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui à volta do canal. E hoje eu vou falar de um tema que tem mexido comigo já há bastante tempo, que é sobre aquelas carteiras recomendadas que a gente vê por aí, que é o que eu faria com meus primeiros 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. E isso tem um problema, que é o seguinte: toda receita pronta, ela não leva em consideração as nuances que você tem no seu planejamento financeiro. Então, por exemplo, o que é que vai acontecer se você tiver 10 mil reais e você seguir uma carteira recomendada do influenciador XYZ? Ele vai fazer o seguinte: vai pegar uma estratégia e vai dizer o que você deve fazer com esses 10 mil reais. 25% vão para as ações, 25% vão para fundos imobiliários, 25% vão para investimentos internacionais, 25% vai para renda fixa, ou vai fazer algum tipo de composição diferente. Mas isso tem um problema. Por quê? Porque isso não leva em consideração o teu perfil de investimento, isso não leva em consideração teus objetivos a curto, médio, longo prazo, não leva em consideração o seu custo de vida de hoje. Então tem uma série de problemas. Então, na minha visão, isso tem mais desvantagens do que benefícios. Mas se você chegou até aqui, eu quero te dar um direcionamento, porque como o meu papel como planejador financeiro é ajudar você de alguma forma. Então, a máxima dos investimentos é: forme pelo menos 6 vezes o seu custo de vida em reserva de emergência. Isso é super importante, porque reserva não, né? Imprevistos acontecem. A gente não sabe onde, quando, muito menos quanto é que eles vão custar, mas eles vão acontecer. Então, ter uma reserva financeira é essencial para te dar uma tranquilidade em momentos turbulentos, que eles vão acontecer. Vai acontecer uma série de problemas. Por exemplo, pode ter um problema com um familiar, pode ter um problema no carro, um problema na casa. E se não tiver margem financeira, o mais provável que aconteça é recorrer ao crédito. Recorrer ao crédito, você vai pagar caro por isso. Às vezes vai ter que pegar empréstimo com o banco, vai ter que pagar juros por isso, além de ter dor de cabeça, de ter que ir pegar esse dinheiro, né? Então, além do fato da pessoa nem dormir direito, muitas vezes. Então, ter margem financeira é principalmente para ter tempo para pensar. A margem ela é importante para tudo. Ninguém sai de casa, ou pelo menos não deveria, sair de casa com 30 minutos para o voo. Não é a pessoa que vai viajar de avião. E se essa pessoa morar a 20 minutos do aeroporto? E se acontecer algum tipo de situação no caminho? Ou se acontecer algum tipo de situação até mesmo no aeroporto? Não tem margem, vai perder o voo. Isso para uma série de fatores. Isso aqui é só um exemplo. Então, ter margem financeira é justamente para lidar com esses tipos de intercorrência que irão acontecer na vida da gente. E aí a gente entra no outro dilema. Precisa ter 6 vezes o custo de vida antes de começar a dar os primeiros passos na diversificação? Na minha visão, não. E aí eu vou deixar claro por quê. Pelo menos até os primeiros 3 meses de aportes, no caso, até a pessoa completar 3 meses do custo de vida em reserva, a reserva segue sendo a prioridade do planejamento. Então, todos os próximos aportes seguirão nesse tipo de estratégia. Então, se você tem um acompanhamento profissional e que entende quais são as suas necessidades e o risco do teu planejamento financeiro, aí talvez faça sentido começar a dar os primeiros passos na diversificação. Não a diversificação mais expressiva, né? Colocando mais ativos de renda variável, não. É trazendo principalmente um caráter mais educativo para a tua estratégia. Você saber lidar com investimentos em ações, saber lidar com investimentos internacionais, saber lidar com fundos imobiliários, saber lidar com investimentos atrelados à inflação, saber lidar com crédito privado. Não necessariamente todos esses investimentos estarão dentro da sua estratégia,
Mas o ponto principal desse primeiro passo na diversificação é trazer o conhecimento, né? Então eu gosto sempre de dizer que é plantar uma semente, dizer como é que funciona, qual é o papel daquele tipo de ativo, porque isso vai trazer bons frutos para você lá na frente. Mas a reserva segue sendo a ênfase do planejamento. Ela deixa de ser prioridade, podemos dizer em outras palavras que a prioridade passa a ser um papel mais educativo. Então, se você faz um aporte, vamos colocar um número aqui de R$ 5.000, um exemplo, né? Sonhos para muitos, uma parte desse valor vai ser para outros investimentos. Vamos colocar aqui R$ 4.000, 80% seja para a reserva, ou seja, ela segue sendo ainda a ênfase do planejamento. Mas para uma pessoa que consegue poupar R$ 5.000 por mês, se isso for 50% da renda dela, por exemplo, o que é muito bom, a pessoa vai atingir o objetivo de completar a reserva dela em 3 meses, assumindo que ela já tem 3 meses do custo de vida. Então, o ponto principal, que eu vou até trazer no outro vídeo também, é o percentual de poupança. Se uma pessoa ela poupa 10% da renda dela, ela vai demorar quantos meses aqui? Não vou conseguir fazer a conta, vou colocar aqui no vídeo se eu conseguir fazer a edição desse vídeo mais tarde, né? Mas de cabeça, enfim, não deu certo. Mas para uma pessoa que poupa 50%, a cada mês poupado, ela vai conseguir atingir um mês do custo de vida dela. Então, voltando para o exemplo de 10%. Se uma pessoa ela tem uma renda de 10 mil, poupa os R$ 1.000, ela vai demorar 9 meses, né? Conta simples aqui, me perdi. Ela vai demorar 9 meses para atingir pelo menos uma vez o custo de vida dela. Então, o percentual de poupança ele é muito importante, não somente para o curto prazo, mas também para dar um horizonte mais longo de investimento, para a pessoa saber quanto é que ela precisará atingir para atingir, quanto é que ela precisará poupar para atingir um objetivo, ou então viver de renda passiva no futuro, que renda passiva também é uma problemática, porque muitos influenciadores vão dizer aí que você vai pegar R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 40.000 e viver de renda passiva, o que também não é uma verdade. É muita informação, né, muita novidade num único vídeo, mas tem que ser honesto com você e dizer que não funciona dessa forma e que essa é uma visão romântica dos investimentos, onde a pessoa coloca R$ 1 hoje e vai colher R$ 2 ontem. Não funciona dessa forma. O mercado financeiro nada mais é do que uma ferramenta onde você vai potencializar os recursos poupados. Então não é que você vai ter uma rentabilidade de 100% em um único ano e que isso vai perdurar durante 20 anos consecutivos. O que, diga-se de passagem, você teria uma soma financeira que talvez chegasse ao PIB de alguns países. Então, não funciona dessa forma. Então, o ponto principal de uma boa estratégia é entender teu perfil de investimento, entender quais são teus objetivos, porque se você tem um objetivo de trocar de carro, vai ter o casamento, vai ter reforma, vai ter compra de imóvel, vai ter viagem, concorda comigo que não faz sentido pegar os recursos que seriam destinados para essa finalidade e colocar em ativos de renda variável? Porque se acontecer algum tipo de oscilação negativa nos investimentos de renda variável, como é que fica a festa de casamento? Talvez não tenha todo o dinheiro que seria destinado para aquela finalidade. Por isso que renda variável é um investimento de longo prazo, porque ele varia ao longo do tempo. Então, às vezes varia para cima, às vezes varia para baixo, mas no horizonte de longo prazo, ele entrega um potencial de retorno maior do que outras classes. Potencial. Não necessariamente isso vai acontecer naquele tempo que a gente queria que aquilo acontecesse. Então, voltando um pouquinho, entender o perfil de investimento, entender os objetivos, entender... Aqui a luz falhou. Não, foi meu computador aqui que apagou. Voltando aqui para a luz. Eu nem tinha mudado, né? Eu estou com outra luz aqui, mas enfim. Seguimos. Então, assim, ter um planejamento financeiro definido para a sua estratégia. Não adianta você tentar replicar uma estratégia que funciona para fulaninho, porque fulaninho vai ter uma experiência com investimentos diferente da sua, e que tá tudo bem com isso, pode ter uma experiência maior do que a dele, ou a dele maior do que a sua. Isso não é um impeditivo para você dar os primeiros passos, mas talvez seja um impeditivo para você replicar aquela estratégia.
porque talvez você tenha uma disposição a risco diferente da estratégia daquela pessoa. Você pode ser mais disposta a risco, querer mais risco, ou querer menos risco. Então, receita de bolo, essas receitas que a gente vê aí de o que fazer com os primeiros 10, 20, 30, 50, até mesmo um patrimônio maior, não funciona dessa forma. A melhor forma de você investir é dando o primeiro passo no seu planejamento em termos de entender aquilo que você quer e o que você quer atingir nos próximos anos. Planejamento financeiro não é o que você vai fazer na viagem que vai acontecer no próximo final de semana. Planejamento financeiro é você avaliar as decisões financeiras que irão acontecer no seu planejamento financeiro nos próximos anos. Nos próximos 2, 3, 5, 10 anos. Porque aí você consegue antecipar um problema futuro, ou seja, como resolver aquilo, e trazer para o presente. Dessa forma, você economiza tempo, economiza taxa, economiza juros, porque você está planejando isso antes do tempo. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo. Dá o like também. Tô dando esses primeiros passos novamente nessa rede social aqui. Então um pouco tudo novo de novo, faz muito tempo que eu não boto nada aqui. Mas é uma satisfação poder dar esses primeiros passos. O último vídeo eu disse que ia voltar, não saberia quando, talvez tenhamos vídeos com mais frequência aqui, mas eu não estou seguro para dizer para você que na semana que vem terá um novo vídeo. Mas, enfim, sendo bem transparente, seguimos dessa forma. Espero que você tenha gostado. Novamente, comenta aqui embaixo o que você achou e a gente vai se falando, beleza? Grande abraço, até mais.